Não sei, gostava que parássemos e olhássemos para esta letra ainda. Quando cantávamos quero ser mais como tu, ver a vida como tu. Se hoje parasses a tua vida, se olhasses para Jesus e se olhasses para a tua vida, pergunta-te, estás a ver como Jesus está a vê-la? Estás a ansiar o que Ele anseia? Estás a desejar o que Ele deseja? Porque isso é cristianismo. Ser como Jesus. Não é uma religião que nós encaixamos como uma roupa que eu hoje nem a vestir. Olhei para os casacos que tinha lá, fui escolhendo, escolhi este. Achei que era o mais bonito para esta manhã. O cristianismo não é assim. É conseguir deixar que Cristo viva a sua vida em nós. Então eu te encorajo nesta manhã a olhares para a tua vida, para os teus desafios e perguntares se consegues ver como Jesus vê? Ou será que realmente o que nós queremos é o que toda a gente quer? É trazer Cristo para a nossa vida, para nos abençoar, para nos corrigir muitas coisas. Mas se calhar a vida é completamente o contrário. É nós perguntarmos como é que eu posso me juntar a Jesus, a missão de Deus. Isso é cristianismo, gente. Acho que muitos de nós vivemos um cristianismo invertido, não é? Porque o verdadeiro cristianismo é Cristo vivendo em nós. Cristo vivendo em nós. Isto é a verdadeira espiritualidade, como estamos a falar a semana passada. É conseguir sermos pessoas que conseguem perceber o que Cristo tem para nós. E oremos ao Senhor por nós também nesta manhã. O Senhor traz uma palavra fresca, clara para a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a ver a vida como Tu vês, olhar como Tu olhas, a abraçar o que Tu abraças, a deixar o que Tu deixas, amar o que Tu amas, odiar o que Tu odeias. Ajuda-nos a experimentarmos uma renovação da nossa mente, como fala Romanos capítulo 12, para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A termos esta transformação na nossa vida, esta metanoia, esta mudança de mente, Senhor. Eu oro, Deus, que o amor do Pai nesta manhã, a presença de Jesus, o Salvador, e a confirmação do Teu Espírito Santo para cada um e a todos nós. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, que bom. Eu acho que se nós terminássemos agora o culto, já tinha sido bom, mas eu creio que vai ser melhor ainda. Porque a palavra de Deus é melhor. E o que eu hoje vou pegar é um texto um bocado, se calhar que vocês nunca leram, assim, com olhos de ler, mas que eu acredito que Deus trouxe para a nossa vida hoje. Não é? Iniciámos a semana passada uma série sobre o caminho para uma espiritualidade, não é? E falámos acerca da importância de que ao longo dos tempos Deus se relacionou intencionalmente com o ser humano. A espiritualidade é um relacionamento com Deus. E mesmo apesar da queda do homem, apesar do distanciamento do homem, Deus se relacionou connosco. Às vezes nós vemos a espiritualidade como uma experiência mística que podemos ter ou individual. Mas a espiritualidade é também uma experiência comunitária. E uma experiência que tem muito a ver com aspectos também práticos do dia a dia, práticos da nossa vida. Não é? A definição que nós abordamos era que espiritualidade é um relacionamento que temos com Deus, o Pai, graças ao seu Filho Jesus, por meio do Espírito Santo e com irmãos na fé, em que somos transformados integralmente pela Sua Palavra e cheios para cumprir a missão de Deus. A construção deste relacionamento é feita através também de disciplinas espirituais que vamos falar na próxima semana. E vamos iniciar vamos falar de algumas dessas disciplinas espirituais. E no propósito de sermos como Jesus quer que nós sejamos, que é basicamente o que é espiritualidade, é verdadeiramente vivermos algo autêntico deste relacionamento.
Para a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, é a passagem que nós vamos ler. E os crentes têm Bíblia, de alguma forma. Mas já não digo em papel, porque isso já seria um bocado, se calhar, em desuso para alguns, que não sabem o que é um livro, a sério. Mas aqueles que não têm um livro a sério, pelo menos podem pegar no seu telemóvel, para abrir na Bíblia, claro. Não vou outro lado qualquer. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3, diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas sejamos coparticipantes da natureza divina. Ou seja, Deus te equipou a ti e a mim como filhos de Deus para sermos parte da natureza divina. Ou seja, o que Deus quer para ti e para mim não é que tu sejas como o pastor da igreja. Não, isso é muito pouco. É que tu sejas como Jesus, como Deus. E o poder de Deus te equipa para isso. Ele dá-te promessas para tu e eu sermos como Jesus. Nada menos, nada mais do que isto. É o poder de Deus que nos salvou, que nos pode transformar, como nós hoje ouvimos, não é? E o que é interessante nesta carta é que ele começa a falar de algumas características sadias. E as palavras que eu vou usar hoje aqui, para alguns, vão dizer, eu nunca ouvi falar disso. Virtude, por exemplo. São palavras assim um bocadinho, parecem arcaicas. Alguns vão dizer, mas nós estamos a falar de uma coisa de hoje? Sim, de hoje. Eu acho que a mensagem de Deus, às vezes, precisamos de pensar. Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, chamou isto as virtudes cardeais. O que é que são virtudes cardeais? Aquelas qualidades, atitudes espirituais que abrem porta para todas as outras. Se por um lado tu e eu somos salvos pela graça, mediante a fé, isto não tem a ver com o teu esforço, com o meu esforço, mas tem somente... Nós temos respondido favoravelmente à graça de Jesus. Por outro lado, Pedro ressalta aqui a importância que, como filhos de Deus, ponhamos toda a diligência, ponhamos todo o empenho. Esforcem-se, a imagem que está aqui, no versículo 4, que nós vamos lá chegar. Esforcem-se. O que é que quer dizer? A imagem que está aqui é duas imagens. A imagem de uma delas é de um corredor. É de um corredor que tem que dar ao litro, ok? Tem que dar ao litro, tem que se esforçar. E quando vem aquela dor, como é que chama-se a dor? Que é a dor de boca. Ele continua a correr, não é? Ele não fica para trás. E a outra imagem que está aqui nessa palavra esforcem-se é a imagem de, naquela altura havia homens ricos, patronos, que, na altura da Grécia, que patrocinavam os artistas e que pagavam do seu bolso muito dinheiro. Então o que ele está aqui a falar é que há um custo, há um preço a pagar. Não é mole, não. Os brasileiros diziam isso, não é? Não é pera doce, diziam os portugueses, não é? Ou seja, tu tens que dar ao litro. Há algo e tu tens que te esforçar. É algo que tem a ver com a tua atitude, com a minha atitude. Alguns que pensam que espiritualidade é andarmos um bocadinho assim. Se fechar os olhos, andamos assim. Não, espiritualidade tem a ver com um empenho também, com uma atitude que tu e eu vamos nos comprometer para ser como Jesus. Eu acho muito interessante isto, porque a palavra, o que nós estamos a falar, que são estas 4 virtudes que nós vamos falar mais à frente, tem a ver com estas qualidades que Deus quer desenvolver em nós, para sermos como Ele. A palavra diz assim: o seu divino poder, já lemos esta parte, tem dado tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais Ele nos deu preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Agora, reparemos o que eu começo aqui a falar. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, qual esforço? Todo. Não ouvi ainda. Todo o nosso esforço. Todo o nosso esforço. Não é para ganhar do nosso trabalho. Não é para acabar a refeição.
não é para chegarmos ao final do dia, quando estamos muito cansados. Ele diz, apanhando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Já ouviram pregar alguma vez sobre esta passagem? Não, se calhar, mas hoje não. 4 virtudes que eu quero falar hoje aqui. Porquê? Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos. Ou seja, não ficarão pessoas inativas na vossa vida. Então estas virtudes é o que nos vão tornar pessoas empenhadas, com resultados na nossa caminhada com Deus. Porquê? Estas são as 4 virtudes que nós hoje vamos falar. Sabedoria, temperança ou domínio próprio, coragem e justiça ou virtude. E porquê? Porque, na verdade, nós precisamos de sermos pessoas maduras na nossa fé. Alguns cristãos sempre culpam os outros por serem imaturos na sua fé. Culpam a esposa, culpam o marido, culpam os filhos, culpam a igreja, que na opinião deles a igreja não é o que deveria ser. Sempre se desculpam e nunca assumem a sua responsabilidade. E sabem o que acontece? A maturidade espiritual começa quando assumimos ser responsáveis pelos nossos próprios atos. Não é? E isso é maturidade espiritual. Ou seja, há muitos de nós que sempre achamos que os outros têm que ser responsáveis por nós. Mas, na verdade, precisamos de assumir responsabilidade. Isso é maturidade espiritual. Não é? Há pessoas que dizem, se a nossa igreja tivesse um pastor como o pastor Luciano Subirá, aí a nossa igreja iria bombar. Ou se a nossa igreja tivesse um pastor assim mais música, aí a nossa igreja iria crescer. Né? Ou se a nossa igreja tivesse um pastor como tantas vezes eu gosto de ouvir pregar, alguns dos homens de Deus que apreciam muito as suas pregações, aí a nossa igreja... Bem, vocês têm o que têm. E eu tenho o que tenho. E dou graças a Deus por isso. Eu estava a louvar a Deus por isso. Deus nos dá o que nós precisamos. Não o que nós queremos, às vezes, não é? Então é importante perceber que a maturidade não é por isso um destino final, mas na verdade é uma viagem. Uma viagem que nós estamos. Quando é que nós vamos ser maduros? Quando somos maduros suficientes a cair maduros, Deus leva-nos para perto dele, não é? Nós caímos, Ele segura-nos. Maturidade tem a ver com isso, mas tem a ver com uma caminhada intencional. E aqui, estes 4 aspectos eu queria passar convosco. Estas virtudes, esta excelência moral que Deus quer trabalhar em tua vida e em minha vida. Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Estas 4 virtudes, eu acho que são muito importantes nos dias de hoje. Porquê? Porque eu acho que às vezes nós confundimos tanto esta autenticidade da nossa fé, esta caminhada com Deus, com sermos pessoas realmente maduras. E é isso que eu acho que Deus quer ser em ti e em mim. Pessoas que não deixam que as tempestades da vida, que as circunstâncias nos desviem do que Deus quer criar em cada um de nós. A primeira delas, que vamos falar, é a virtude do bom procedimento, ou que a Bíblia fala aí, a virtude, o bom procedimento. O Evangelho sempre traz transformação. Nunca nos deixa iguais e nos torna pessoas que serão cada vez melhores e mais como Jesus. Ou seja, como mais à frente vai dizer, pessoas piedosas que têm apego a Deus. No Sermão da Montanha, na ética do Reino de Deus, que é um tratado de Jesus para nós, Ele nos diz que se a nossa justiça não for maior do que os fariseus e os publicanos, de forma alguma entraremos no Reino dos Céus. Agora, vocês conhecendo um bocadinho dos fariseus e publicanos, como é que eu posso ser mais justo do que eles? Eu acho 3 coisas que eu queria primeiro ver convosco. Primeiro, compreender que os teus atos de justiça, aquilo que tu fazes por si só, não é o que vai trazer justiça para Deus. Tu precisas de um Deus que te salve, de um Cristo que morreu em teu lugar. Tu precisas de compreender o que 1 Pedro diz, porque Cristo morreu uma vez
pelo pecado, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Tu e eu precisamos de Jesus. Tu e eu não conseguimos nos salvar, nós precisamos de um Salvador. A segunda coisa é ter fome e sede da justiça. No Sermão da Montanha diz: bem-aventurados, felizes que têm fome e sede de justiça. Desejo de ver as coisas certas. De ficarmos revoltados cá dentro, não é? Aqui no estômago. Quando vemos coisas que estão a ser mal feitas, quando vemos a injustiça a ser manifesta, quando vemos o mundo a caminhar como está a caminhar, não nos conformarmos com isso. E queremos muito mais do que isso. E também percebemos uma coisa, que a justiça não é para que os outros vejam, mas é para que Deus veja. E nós oramos, aquele irmão ora tão bem. Será que Deus pensa isso? Vai pensar. Porque há pessoas que parecem que oram muito bem, mas será que Deus pensa isso acerca daquela pessoa? Para quem é que nós oramos? Para Deus. Para quem é que nós contribuímos? O Sermão da Montanha está cheio disso, não é? Para quem é que nós jejuamos? Para os outros nos veem que nós somos gente muito devota a Deus. Jejuamos para Deus. Então esta questão de justiça tem a ver com termos um bom procedimento. Sermos pessoas honestas. Pessoas que sabem que não é tão importante que os homens nos apanhem ou não apanhem, mas é importante que Deus nos apanhe. Se nós fazemos o que está errado, é com Deus que temos de estar contas. A segunda coisa que eu queria desenvolver um pouco mais, porque eu acho que este é um problema que muitos de nós temos, particularmente homens com H. Não diria aleluia, mas pronto. Mas é o domínio próprio, não é? Precisamos mesmo, aleluia. O domínio próprio, a temperança. A Bíblia só fala de uma forma de controle. Sabem qual é? Há algum versículo que fala só de uma forma de controle. É autocontrole. Há pessoas que pensam que têm que controlar os outros. Mas a Bíblia só fala que nós temos que nos controlar nós próprios. É interessante esta passagem. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado como os pagãos que não conhecem Deus. Tu e eu temos que aprender a controlar os nossos apetites e desejos, ao invés de deixar que eles nos dominem. A importância de controlarmos o nosso corpo, os nossos desejos, é a única forma de nós tirarmos proveito das coisas boas que Deus nos dá na vida. Deus nos dá coisas muito boas na vida. Comer, beber, ter amizade e ter relacionamento sexual com a pessoa que Deus nos entregou. Mas tudo é feito no tempo certo, na medida certa e no lugar certo. E vivemos tempos em que hoje as pessoas estão com muita pressa e vivem muitas vezes escravos dos seus próprios desejos e paixões. Numa citação deste homem diz assim, falando da temperança, o domínio próprio, é essa moderação pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres, em vez de ser seus escravos. É o desfrutar livre e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também a sua própria liberdade. As coisas boas que Deus nos dá na vida não é para nos controlar, mas é para nós aproveitarmos. Não é? A Bíblia fala, não é? Para nós comermos e bebermos, e nos alegrarmos. Não é? Ou seja, não há mal nenhum dos prazeres que a vida nos dá, mas há mal quando estes prazeres se tornam os nossos próprios senhores. Então, a ideia do autocontrole, desta virtude, é que tu conseguires ser dono do que tu tens e não deixar que as coisas que tu tens se tornem donos de ti. Isto foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando houve aquela lei seca, por causa do álcool que as pessoas não sabiam controlar. E eu gosto muito de gelado. Até os meus netos sabem isso, não é? Quando eu digo, vamos ter uma sobremesa especial, eles abrem os olhos de gelado. Porque eu gosto de gelado. Mas eu digo-vos, se eu não o controlar, ele vai me gelar.
E precisamos de lembrar algumas coisas que está tão em desuso, o que significa abstinência. É nós deixarmos de lado algumas coisas, temos controle sobre elas. Tomamos uma decisão. Durante 3 semanas eu vou deixar de beber vinho. Alguém já fez essa decisão? Eu tomei essa decisão. Foi a coisa pior que me aconteceu. Eu gosto de beber vinho. Eu gosto de vinho mesmo. Gosto. Tenho prazer no gosto do vinho. Né? Não sou alcoólico, mas gosto de beber. Mas 3 semanas sem vinho, eu não me sabia nada. Parecia palha. Isto é o que dizem o pessoal que gosta de vinho. Okay? Por isso não acha muito estranho. Não é? Abstinência é a forma de tu dizer, não, eu sou o senhor do vinho. E o vinho não é meu senhor. Eu posso dizer que não vou beber. Castidade. Nós não temos relacionamentos fora do nosso casamento. Ou antes do tempo. Para aqueles que ainda não casaram. Pudor. O que é pudor? É saber como convém nos vestir. Nós não somos passarelos. Não somos elementos de moda que andamos aqui a nos mostrar aos outros. Nem na igreja, nem fora da igreja. E a Bíblia fala muito da importância de nós sabermos como devemos estar diante dos outros. E claro, neste caso, as senhoras têm uma responsabilidade muito maior que os homens. Porque os homens facilmente perdem o olhar. Não é? Então as mulheres, da forma como se vestem, não é? Devem saber cuidar de si próprias. E porquê? Alguns dizem, mas porquê que eu tenho de pensar nisto? Porque a Bíblia fala que nem todas as coisas, diz ali, não é? Nem todas as coisas nos são lícitas, nem tudo me convém. E depois diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o do outrem. Há uma responsabilidade comunitária que todos nós temos. É aquilo que nós provocamos nos outros. Se nós sabemos que nós somos pedra de tropeço para alguém, não é? Então nós devemos evitar o que nós vamos fazer. Por exemplo, se eu tenho um amigo que eu sei que tem problemas de álcool, eu convido para a minha casa e vamos ter uma grande festa e vamos servir álcool a todo direito, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer-lhe mal. Eu não estou a respeitá-lo, não estou a amá-lo. Então nós temos que perceber até onde é que vai. E nós vivemos num mundo, todos nós sabemos que vivemos num mundo em que não há pudor. Não há vergonha. E todos vocês sabem, se no passado as coisas começavam nos homens, infelizmente hoje parece que as senhoras e as mulheres são muito mais provocatórias do que no passado eram. Se no passado, se calhar, as mulheres tinham-se mais que resguardar, hoje parece que é o contrário, não é? Há muita gente que está com muita pressa de agarrar alguém. E a questão da autocontrole é muito importante. Em tudo que diz tem a ver com apetites, não é? Nós somos senhores dos nossos próprios apetites. Terceira característica muito importante, que é a perseverança. Já foram a um restaurante, esperaram 15 minutos, ficaram chateados porque demorou muito tempo a comida a chegar? Já. Nós não estamos habituados a esperar. Vamos ali quando vamos àquelas lojas de comida rápida, nós queremos pedir e quase queremos que alguém nos entregue na altura, não é? Fica 5 minutos e está a durar tanto tempo. Vivemos num mundo assim. Um mundo também que às vezes as pessoas também não estão muito habituadas a ser contrariadas. Têm pouca resiliência. É interessante as palavras de Jesus, assim, eis que vem a hora e já é chegada em que vocês serão os dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarão só. Contudo, eu não sou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflições, mas tendo bom ânimo, e eu venci o mundo. Jesus também, o que estamos a falar? Da virtude de enfrentar as coisas difíceis da vida. Enfrentar a dureza da vida. Enfrentar que a vida não é, afinal, um mar de rosas. Tem coisas muito duras. Ao fazermos um pequeno percurso pela Bíblia, encontramos alguns episódios de pessoas que enfrentaram coisas duras na vida. Josué, esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra. Moisés, quando estava diante daquele mar fechado, ele disse,
Moisés respondeu: não temais, aquietai-vos e vede o livramento. Esta é a atitude certa, não permitir que o medo nos retire a capacidade de responder em fé aos alvos e propósitos que Deus tem para nós, sem desistirmos. Sem desistirmos. Querem falar de David? David foi escolhido o rei de Israel. Sabem quantos anos ele se tornou rei de Israel depois? Quantos anos demorou ele se tornar rei? Depois de ter sido abençoado por Samuel? 22 anos. 22 anos à espera. Por isso é que ele escreve muitos salmos acerca de esperar no Senhor. É o que nos dias de hoje se fala muito da resiliência. Escolhi a história de um homem chamado Nelson Mandela. 50 anos de luta. Ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas antes disso ele lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial chamado apartheid. Sua força, desejo de ajudar as pessoas que sofriam com o preconceito, não foi simplesmente em África, mas em todo o mundo se repercutiu. E mesmo após 27 anos preso numa cela minúscula, privado de poder ver a sua família por mais de 30 anos, Mandela não teve ódio no seu coração, não teve desejo de vingança. E diz ele assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem também ser ensinados a amar. Porque o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. E nós precisamos ser pessoas que, quando Deus fala connosco, alimentamos o que Deus tem para nós e lutamos por eles. Não é? Uma mulher chamada Marcille Dumont diz assim: Deus sussurra os seus sonhos em nós, cabe-nos a nós executá-los. Acontecer depende somente de você. Mas claro, é preciso perseverança, paciência, para termos uma atitude positiva diante dos desafios que temos diante de nós. A vida do cristão, quando está ancorada na verdade quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Amoroso, nós acreditamos que Deus vai redimir a nossa história para cumprir o seu propósito. Mesmo diante dos desafios que Deus pode pôr diante de ti, tu podes perseverar e deves perseverar até alcançar o que Deus tem para ti. Não é? Nós somos chamados a não desistirmos. Não é? Como aquela história daquele homem que empurrava aquela pedra, que Deus mandou empurrar a pedra. Não é? E ele empurrava a pedra todos os dias porque Deus lhe mandou. E os anos iam passando, as semanas iam passando, os meses iam passando, e ele dizia: Deus, eu estou a empurrar a pedra, mas a pedra não se mexe. E Deus disse-lhe assim. E então ele começou aos poucos a deixar de empurrá-la. E de repente Deus fala com ele: mas olha lá, eu disse alguma vez que a pedra ia se mover? Mas olha para ti, olha para os teus músculos, enquanto tu empurraste a pedra, em que é que tu te tornaste? Gente, a vida não tem coisas fáceis. Mas a vida pode nos ajudar a ser pessoas melhores. Pessoas que amam mais Jesus. Pessoas mais comprometidas com Jesus. Eu estou a fazer uma devocional nas histórias de cristãos perseguidos e mortos em todo o mundo. E sinceramente, eu tiro-lhes o chapéu. Tu e eu vivemos um cristianismo muito facilitado em muitos aspectos. Precisamos ter coragem para abraçar o que Deus tem para nós. A última coisa que eu quero partilhar convosco é a prudência ou sabedoria. Salomão, quando orou a Deus, não é, pedindo que lhe desse sabedoria, não é? E Deus deu a Salomão sabedoria, muitíssimo entendimento e largueza do seu coração como a areia que está na praia do mar. E a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente, porque ela pediu a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E o que é sabedoria? Basicamente é tu tomar decisões sábias. Aquelas que não vêm dos teus impulsos, dos teus desejos, das tuas emoções, das tuas reações, mas as decisões que vêm do coração de Deus, para fazeres o que Deus quer que tu faças. Para deixares Deus em primeiro lugar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então conheceres a Deus, conheceres a sua vontade, é o que te vai levar mais longe. A sabedoria é como que... Esta foi uma imagem que me apareceu
como aquilo que pode dirigir a nossa vida, no autocontrole, na justiça e na fortaleza. E Tiago sabia tão bem isso quando ele diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E como é que nós temos sabedoria de Deus? Quando nós buscamos a sua sabedoria para nós. Quando nós lemos a palavra, não quando meditamos, está bem? Há gente que medita. E quando se meditam, adormecem. Não funciona assim. Não há uma transferência de conhecimento do livro para nós. Tens que abri-lo e tens que ler. E quando tu lês, e quando tu recebes, e quando tu meditas nela para ti, vamos falar disso na próxima semana, então ela começa a transformar a tua vida. Sabedoria de Deus. É o que Deus precisa, o que Deus procura em ti e para mim. Neste dia eu quero te encorajar, olhando para estas virtudes de Deus. Como é que está o teu senso de justiça, de fazer o que Deus quer que tu faças? Como é que está o teu autodomínio, o teu autocontrole? Alguém tem problema com o autocontrole? Alguém? Alguns têm. Aqueles que não dizem que não têm, já têm um problema, não é? Mas o autocontrole, verdadeiramente, há uma citação, não sei quem é que disse, mas aquilo que se domina a si mesmo, domina o mundo. Se tu consegues dominar as tuas emoções, tu dominas o mundo. Há várias técnicas para teres autocontrole. Uma delas é beliscar-te. Quando começas a ficar assim muito nervoso, irritado, faz isso, ajuda. Tu tens a dizer que ajuda. Se não fizeram, não sabem. Mas eu já fiz algumas vezes. E sei que ajuda. Perseverança, fortaleza, determinação, não desistir, gente. Outro dia deu-me assim um rasgo para desistir de algumas coisas. E eu disse assim: Deus, mas se tu não desistes, porquê é que eu vou desistir? Se tu não queres que eu desista, porquê é que eu vou fazer à vontade aquilo que tu não queres? Eu não vou desistir. E sabedoria, que é ver as coisas na perspectiva de Deus. Nesta manhã eu quero te encorajar a ser um agente de mudança e transformação e deixares que o Espírito Santo de Deus possa usar-te. Isto é espiritualidade, gente. Não parece muita espiritualidade, não é? Aquela espiritualidade. Não, isto é vida. A vida é assim. É feita de escolhas. Porque tu fazes as escolhas fazem-te a ti. E por isso tu tens de ter essas boas escolhas na vida, para que aquilo que tu estás a semear hoje, escolhas amanhã. E vejas Deus a produzir na tua vida algo diferente. Porque há gente que não amadurece na igreja, simplesmente envelhece. Fica mais velho, mais velho, mais velho. E quando está a pensar em mudar, já não tem força, já morre. Vai para perto de Deus, já acabou. Então hoje é o tempo de tu dizer: Senhor, eu acredito que o teu poder está em mim. É o que diz a passagem, logo no princípio. O poder está em ti para tu seres participante da natureza divina. E se tu não fores, não é? Porque aqui há uma coisa que é assustadora para mim. O versículo 9 assusta-me, a sério que me assusta a gente. Tu vais ficar infrutífero e inativo. E és como um cego que não vê, diz a palavra logo a seguir no versículo 10. Ou seja, se tu não estás a avançar, tu estás a respirar, o oxigênio que é de todos, mas não estás a contribuir para nada espiritualmente. Então, eu te encorajo a abraçar o Deus sempre a ti. E nós queremos que realmente Deus nos dê força e coragem para seguir em frente. Amém?